Vossa palavra é a verdade, santificai-nos na sua verdade. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a fé de nossa Mãe estejam conosco. Começamos hoje, através da liturgia diária da Santa Igreja, a meditar a primeira carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículos de 1 e 2, e do 12 ao 14. São Paulo nunca se apresentou como um mestre impecável, mas sim como alguém que experimentou a profunda misericórdia de Deus. Ele se descreve, irmãos, como o primeiro dos pecadores. Essa atitude de Paulo, de humildade, tem que ser a base de qualquer início de conversão, para qualquer anúncio que formos fazer do Evangelho. A experiência de Paulo nos ensina que o conhecimento de Deus não é meramente teórico, mas nasce de um encontro pessoal com a graça que transforma. Paulo, que teve seu encontro com Jesus na estrada de Damasco, e a partir desse encontro foi totalmente revestido do homem novo, como vimos ontem, o mesmo Paulo nos exortando na carta aos Colossenses: Vós sois amados por Deus, sois os seus santos eleitos, por isso revesti-vos na sinceridade, na sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência. Hoje, no trecho da sua primeira carta a Timóteo, Paulo nos dá o seu testemunho. Agradeço àquele que me deu força, Cristo Jesus, nosso Senhor, pela confiança que teve em mim ao designar-me para o seu serviço. A mim, que antes blasfemava, perseguia e insultava, mas encontrei misericórdia porque agia com a ignorância de quem não tem fé. Assim como Paulo, quantos de nós tivemos esse encontro com Jesus? Quantos aí não estavam no caminho de Damasco e então ouviu a voz de Jesus chamando? Justamente quando estávamos firmes em cima de nossas seguranças terrenas, dinheiro, amizades, paixões mundanas, com aquela fé rasa, estagnada no eu acredito em Deus, mas sem saber o que de fato isso significava. Quantos não têm a fé bem superficial? E bem nessa hora, Jesus nos chama pelo nome e nos derruba de nossos cavalos de Troia. Ele nos faz enxergar o mundo com os seus olhos, por trás da lente misericordiosa de Deus. É bem aí, nesse exato encontro, que acontece conosco o que aconteceu com Paulo no verso 14. Transbordou a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Somente assim, irmãos, com a graça e o amor de nosso Senhor Jesus, é que podemos guiar outros até Ele, sendo verdadeiros porteiros para que outros ouçam a voz do bom pastor. Pois Jesus, no Evangelho de hoje, o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos de 39 a 42, utiliza uma metáfora poderosa que nos faz grandes reflexões, nos faz ter grandes reflexões da fé cristã. Por acaso um cego pode guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Diz nosso Senhor. Essa parábola nos adverte sobre o perigo de tentar guiar outros sem antes termos clareza em nosso próprio caminho. O buraco representa a queda espiritual, a não aceitação da igreja, os mais diversos erros que existem hoje por aí, ou seja, o afastamento de Deus. Para aprofundar, Jesus fala da trave e do cisco, mostrando que nossas falhas podem nos impedir de enxergar com clareza as falhas dos outros. Essa crítica à hipocrisia é um chamado a uma autorreflexão, a uma autoavaliação sincera de quem estamos sendo no corpo místico de Cristo. A trave em nosso olho não é apenas um grande pecado, mas pode ser também a falta de caridade, o orgulho, o juízo precipitado ou a falta de perdão. Nos dias de hoje, uma das maiores traves que está plantada pelo demônio em muitos olhos é a política. Pessoas que têm deixado de adorar, de frequentar a igreja, têm deixado de ir à missa para adorar os líderes que só pensam em seus interesses. É essa trave que nos impede de ver o próximo com o mesmo olhar de misericórdia que Deus tem por nós. E antes de tentar tirar o cisco do teu olho, meu irmão, eu precisei retirar a trave do meu e preciso todo dia olhar se ela não voltou. Ou seja, para aconselhar ou corrigir, precisamos nos voltar para dentro e pedir que Deus ilumine nossas próprias traves.
Olhe no espelho e veja se o que você tem feito para defender o seu ponto de vista, o que você tem postado nas redes sociais, por exemplo, será que tem valido a pena tantos e tantos xingamentos, acusações, apontamentos de dedos? Será que o que você tem defendido, Cristo defenderia? Será que hoje ele defenderia o aborto? Defenderia a morte de inocentes numa guerra como efeito colateral? Será que defenderia a meritocracia? Será que defenderia o capitalismo, o comunismo? Vejo hoje, irmãos, o mundo tomando partido disso ou daquilo, mas o evangelho ficando completamente esquecido. E o que o evangelho de hoje nos faz é um grande chamado a priorizar as nossas próprias conversões diárias, reconhecendo que a única pessoa que podemos mudar de verdade somos nós mesmos. E a partir daí, a partir dessa real mudança, desse real encontro com Cristo, é que podemos guiar outros até Ele, pois o próprio Jesus concluiu dizendo hoje o Evangelho: o discípulo perfeito será como seu mestre. Por se tratar de nós, a humanidade caída, não seremos mestres impecáveis, mas seremos transformados à imagem de Cristo. O processo de conversão do discípulo é um contínuo amadurecimento, onde o Espírito Santo nos ajuda a enxergar nossas traves e a nos arrepender de nossos pecados e a nos aproximar ainda mais da perfeição santificante, vamos dizer assim. Somente quando nos libertarmos de nossa própria cegueira, podemos, com humildade e caridade, ajudar os outros. Do contrário, nada vai. Todo e qualquer apostolado deve partir de uma alma convertida, que se encontrou com Cristo e teve a vida revirada do avesso por Ele, que não se vê mais pertencente a este mundo, irmãos. Por isso eu peço que hoje o Espírito Santo nos ajude a perceber as traves que estão fincadas em nossos olhos e que a Virgem Maria interceda para que elas sejam removidas completamente de nossas vidas. Que Deus abençoe você e até amanhã, se esse mesmo Deus me permitir. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.